Todo mundo tá conseguindo ver? Alguém fala aí comigo. Tá pequeno, tá dando para ver? Mais um dono, não vai dar certo. Beleza, então vamos lá. Bem, né, basicamente quero começar esse assunto hoje, né, ciclo das rochas, para a gente depois, né, iniciar a nossa primeira petrografia, né, que é o estudo das rochas, que vamos falar de rochas ígneas, tá bom? Inicialmente. Aí depois a gente vai para as rochas sedimentares e por fim a gente fala das rochas metamórficas. Mas antes de falar separadamente das petrografias propriamente dita, eu quero fazer esse apanhado do ciclo das rochas para a gente, né, contextualizar essas rochas, para vocês entenderem, né, que todas as rochas estão relacionadas, né, não existe formação de rochas separadamente, a gente pensando no sistema, né, de tectônica de placas, a gente está falando de formação de rochas, de variados tipos de rochas sendo formadas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa entender esse momento de formação dessas rochas, nessa relação de uma com a outra. Então, por isso que a gente começa falando de ciclo das rochas. Bem, eu gosto, né, e acho mais prudente a gente começar quando a gente olha um ciclo das rochas pelo magma, né, essa parte aqui embaixo aqui do ciclo. Mas para mim, né, eu vejo que, e também assim, pelo que eu vejo dos alunos, fica mais fácil quando a gente começa falando de rochas aqui, né, falando em magma. Quando eu estou falando em magma, né, eu estou falando em um material, né, um material que muitos chamam de rocha líquida, né, mas na verdade o magma não é líquido, né, ele tem um estado fluido de, de estado da matéria. Então a gente não está falando nem no material sólido, nem no material líquido, né, seria um meio termo aí entre o líquido e o sólido. Então o magma, né, que é essa parte aqui de baixo do ciclo, das rochas, ele se forma a partir do momento que eu tenho, né, algum aumento de pressão e temperatura dentro da crosta da Terra e que a rocha sólida, né, que está na crosta ou no manto superior, se funde e gera o magma. Então, para eu ter magma, eu preciso fundir alguma coisa, ou seja, eu tenho que ter acréscimo de temperatura e pressão para eu gerar esse magma. Isso, né, vai acontecer em grandes profundidades, tá? A gente precisa ter esse calor, né, lá de dentro da crosta. Normalmente está associado à tectônica de placas para gerar esse magmatismo, ok? Então, a partir desse momento que eu gero esse magma, eu começo, então, a desenvolver esse eixo aqui do meu ciclo das rochas, né, que é a geração do magma. Bem, esse magma aqui, ele vai ter uma condição, né, posteriormente à sua fusão, de ser resfriado novamente, né? Aqui está o nome de arrefecimento, que é igual a resfriamento. Então, se eu tiver, né, uma condição, uma outra condição, né, a partir do momento que esse magma foi gerado, de resfriamento desse material, eu vou começar, então, a formar as rochas ígneas. Então, entendam que nesse primeiro passo aqui, que é o magmatismo, né, que é a geração desse magma, não necessariamente estou trabalhando apenas com rochas ígneas, né? Eu posso estar fundindo uma rocha metamórfica, eu posso estar fundindo uma rocha sedimentar ou uma rocha ígnea, tá? Então, nesse quadradinho aqui, né, nós poderíamos ter, antes da formação aqui do magma, os três tipos de rocha antes de gerar o magmatismo, né? A gente poderia ter tanto rochas sedimentares, metamórficas ou ígneas para formar esse magma. A partir do momento, né, que eu gerei o magma, e aí eu vou ter um novo resfriamento, né, ou seja, uma cristalização de uma rocha, o momento em que eu começo a formar minerais, né, que é o que a gente está vendo na outra semana atrasada,
eu começo, então, a formar a minha rocha ígnea, ou rocha magmática, tá? Essa rocha magmática, então, pela definição, ela é formada a partir do resfriamento de um magma, né? Aqui, dentro dessa descrição de rocha magmática, eu não estou falando se ela tem composição X ou Y, se ela foi formada dentro da crosta ou fora da crosta. Eu estou falando que é um tipo de rocha que é formada a partir do resfriamento do magma, tá? E aí vão vir várias condições aqui que a gente vai ver depois, posteriormente, que eu vou citando aqui ao longo dessa aula também, para a gente ter essas variações dessas rochas magmáticas, né? Rapidamente lembrando, né, dentro das rochas magmáticas, a gente vai ter dois estados aqui, né, duas classificações para essas rochas, né? As rochas que vão estar dentro da crosta, né, sendo resfriadas e cristalizadas dentro da crosta, né, que vão ser os nossos granitos aí, as rochas cristalinas, né, que formam cristais, que a gente consegue observar a olho nu, né? Então, a gente classifica elas como rochas intrusivas ou rochas plutônicas, e também temos as rochas extrusivas, que a gente chama de rochas vulcânicas ou extrusivas, que é o exemplo clássico, né? É quando a gente pensa em um vulcão, né? Em processo de erupção, jogando magma lá na superfície, né? E nesse momento em que o magma entra em contato com o ar e com a superfície, ele começa a se resfriar, né? Porque tem uma mudança de temperatura ali, de dentro da crosta para fora, e a gente começa a formar aquele basalto, né? Que é a rocha que a gente vai encontrar nesses ambientes aí de vulcões, tudo bem? Então, basicamente seriam esses dois tipos de rocha que a gente trabalha, né? Rochas cristalinas, né? São as rochas graníticas, e as rochas extrusivas, que são os basaltos, riolitos, que a gente vai ver depois. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Seria basicamente aqui, ó. As rochas extrusivas são essa aqui, ó. O basalto. Boa noite, Fabiano. A gente já começou a aula tem uns minutinhos. Eu tô falando de ciclo das rochas, tá bom? Aí você vai acompanhando aí. Então, nós temos as rochas extrusivas, né? Exemplos: basalto, que seria esse correspondente mais básico, né, com minerais mais máficos, e esse riolito, que seria uma rocha mais félsica, mais sílica, né? Por isso que ela fica mais clara, que eu tenho mais, no basalto tem minerais com maiores concentrações de magnésio, alumínio, ferro, por isso que essa rocha fica mais escura. Já aqui eu vou ter mais a presença da sílica, por isso que vai ficar cálcio, magnésio também, menor quantidade, mas tem, por isso que essa rocha fica mais clara, mais sílica, né, mais claro, e mais minerais ferrosos, magnésio, cromo, essa rocha vai ficando mais escura. Então, na verdade, aqui a gente tem o mesmo ambiente de formação, né? A gente está falando em ambientes vulcânicos, mas, né, a composição da rocha é diferente. Apesar delas, quando a gente olha para elas, vocês conseguem, assim, eu acho que vocês conseguem ver isso. É uma rocha fina, ela não tem grão, é como se fosse uma massa. Agora, quando eu olho para essas duas aqui, elas já são rochas que a gente consegue ver os cristais, né? Então, daqui para cá e daqui para cá, tem uma mudança de ambiente de formação. Essas duas aqui foram formadas fora da crosta, né, em ambientes vulcânicos, e essas duas aqui a gente vai ter a formação delas dentro da crosta, em ambientes plutônicos, né? Que são os nossos granitos, né? Esse aqui é o gabbro, né? Que é digamos assim, um primo do granito, que é uma rocha um pouco mais mágica, mas tem o mesmo contexto de formação, né? Plutônica, formada dentro da crosta, o resfriamento lento, né? Incremento de cristalizações de cristais vai acontecendo bem devagar, por isso que os cristais vão ficando maiores, né? Então, o pensamento é esse: se o magma se resfria rapidamente, não tem tempo para o mineral se cristalizar e formar, né? Ficar bem formado. Então, ele acaba ficando muito pequeno, né? Desprovido de faces.
Então, aí em outro caso, quando a gente tem esse resfriamento devagar, que tem tempo dele se formar e crescer, ele vai apresentando, né, faces, vai ficando um mineral mais bem visível a olho nu. Então, seria basicamente essas duas diferenças quando eu estou falando em ambiente de formação, né? Intrusivo e extrusivo. Deu para acompanhar isso aqui? Vocês lembram disso? Beleza. Um outro pensamento aqui em relação a esse ambiente aqui, né? Eu falei, né, inicialmente que eu tenho dois ambientes diferentes, intrusivo e extrusivo. Mas além disso, né, tem uma outra característica dessa rocha que chama atenção, né? Uma é escura e outra é clara. Então, assim, além do ambiente, né, o que faz então uma rocha ser escura e uma rocha ser clara? O que tem a ver para a gente ter essa variação de cor da rocha? Alguém pode me ajudar? A composição química dos minerais? Isso aí, a composição química dos minerais. Então, essa composição química dos minerais, ela está diretamente relacionado ao lugar onde o magma, né, foi gerado. Por exemplo, vamos tentar entender isso aí. Existem vários lugares no mundo, né, que a gente pode ir, mas em cada lugar particularmente vai ter uma geologia diferente. Então, se eu tô, vamos pegar o exemplo do Brasil, né, mais fácil, se a gente pensar assim. Se eu estou aqui no Espírito Santo e depois eu vou descendo, né, lá para o sul do Brasil, vocês acham que as mesmas rochas que eu tenho aqui eu vou ter lá? O que vocês acham? Não. Não. Beleza, não. E por quê? Por Dentro causa, desse pensamento de química e mineral, o que vocês acham? por causa da formação lá pode ser diferente, por causa da, da química, por causa da temperatura. Isso. Aí, no caso, a formação que você está falando é da tectônica, é o tipo de crosta que está envolvida, que é isso que eu quero chegar nessa questão. Por exemplo, não sei se vocês viram isso ou se vocês lembram disso em algum momento da vida, assim, acadêmica de vocês, que, né, o planeta ele passou por vários, digamos assim, momentos, né, que a gente tem, que a gente relaciona aqui na geologia, né, e com a tectônica de placas, né? A gente teve, como se diz aí na literatura, uma dança dos continentes, né? Pangeia, né? Gondwana. Então, a gente teve várias movimentações de colisão, divergência das placas tectônicas. E essa grande, digamos assim, aglutinação e mudanças que a gente teve no planeta fez com que a gente tivesse essa grande gama de rochas diferentes, né? É como se a gente pegasse o nosso país, por exemplo, e ele fosse um retalho de pequenos outros continentes que já existiram há milhares de anos atrás, né? Isso a gente consegue muito bem mapear, né? Já é mapeado, né? Porque com tecnologia hoje em dia a gente já é sabido sobre isso, né? Que cada pedacinho de estado, né, basicamente tem a ver com o processo de formação geológica. Então, lá no sul, por exemplo, a gente tem muito derrame basáltico. Foi uma região que a gente teve muito extravasamento de vulcão, né? Tipo basalto. Então, a gente tem uma região rica hoje em dia em solos que tem características totalmente diferentes do que aqui a região sudeste, né? Então, além de basalto, a gente tem muito também concentração de carvão, que lá eram ambientes também de deposição de matéria orgânica, que depois veio a formar essas bacias sedimentares ricas em carvão. Isso já não acontece aqui no Espírito Santo, que tem uma geologia totalmente diferente, né? Eu não sei se vocês estão vendo a geologia geral. Vocês viram a geologia do Brasil Calilian já um pouco ou ainda
Ou ficou meio vago isso lá em geologia aplicada? Só me ajuda aí. Gente, lembro pouco, tá? Vamos imaginar uma coisa rapidinho aqui comigo, ó. Vamos fingir o seguinte, ó. Finge que esse pedaço, ó, vocês estão vendo essa imagem aqui? Eu tenho, então, ó. Deixa eu aceitar. Deixa eu pegar uma convergência. Vou pegar uma imagem aqui. Por exemplo, isso aqui acontece hoje em dia, né? A gente sabe que os Andes, né, eles sofrem essa colisão, né, que é a nossa placa aqui sul-americana, com a placa de Nazca que vem lá do Oceano Pacífico, né? Então tem uma colisão aqui entre uma placa oceânica com uma placa continental. E nesse movimento, né, devido à densidade dessa placa, ela sofre subducção. Aqui a gente gera um magmatismo. Esse magmatismo sobe aqui, vai formando rochas cada vez mais, né, rochas ígneas intrusivas, e essa cordilheira vai subindo. Então, é esse processo aqui que a gente vai aumentando cada vez mais a Cordilheira dos Andes. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho a formação de rocha aqui, e de rochas ígneas, o que está acontecendo aqui também? Intemperismo, erosão, eu estou tirando material daqui também, né? E formando sedimentos que vão ser carregados para aqui, que essa região aqui do Pantanal, Bolívia, tá? Ali eu tenho grandes, Paraguai, aqui embaixo, tenho grandes bacias sedimentares sendo geradas. Então, nada mais é isso aqui que o ciclo das rochas sendo visto diariamente, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa tão longe, né? Ah, que de milhares de anos, mas não, ela acontece todos os dias, né? Quando você vê um rio carregando um sedimento, né? Chegando lá em Marataízes, o sedimento do rio que vem aqui de Cachoeiro, então isso aí é ciclo das rochas também acontecendo a todo momento. Mas eu peguei essa imagem aqui só para ter um análogo ao que acontecia com o Brasil, para a gente entender por que aqui no Espírito Santo a gente tem tantos granitos, por exemplo. Deixa eu. Só. Olha, a gente teve esse momento aqui, ó, em que Brasil e África. Vocês conseguem entender que isso aqui era o Brasil? Aqui era o Brasil, né? E aqui é a África, né? Ainda não tinha rotacionado, mas eles estavam encaixados aqui. Então, aqui, ó, nesse momento, eu estava tendo uma convergência tectônica. Então, o que acontecia com o Espírito Santo? Nós éramos isso aqui, ó, aquela parte da Cordilheira dos Andes, nós éramos aquilo. Ali tinha vários, aqui, né, na nossa região, tinha vários plútons, né, que são essa parte de concentração, né, das câmaras magmáticas, que vão gerar essas rochas ígneas, né. É claro que hoje em dia a gente está vendo a raiz das rochas, né, porque se as rochas ígneas se formam dentro de câmaras magmáticas, quando a gente olha uma lavra, né, de rocha ígnea, então quer dizer que tudo que tinha acima da câmara magmática já foi embora há muito tempo, né? E o que a gente está vendo ali hoje é o miolo. Então, como se fosse dentro da câmara magmática. Como se fosse, não, é isso, né? Dentro da câmara magmática. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo a rocha ali, o que tinha para cima já foi embora. Então, aqui também está acontecendo o ciclo das rochas. O intemperismo está atuando ali, já levou tudo embora, e o que a gente vê hoje é, né, a raiz ali da nossa câmara magmática sendo materializada pela rocha cristalina, que são os granitos, os gabros que a gente vê. Então, nessa região aqui do nosso estado, a gente tem muitos corpos graníticos.
Não sei se vocês já viram o mapa geológico do Espírito Santo. Procurando o PDF, estava aqui agora, sumiu. Não apareceu. Deixa eu abrir esse. Isso. Mas quando a gente vê o mapa, a gente consegue entender esses corpos graníticos que eu estou falando. Nosso estado basicamente é. Estão vendo esses corpos redondos aqui, ó? Tudo isso, esses corpos mais arredondados aqui, são plútons, né? São rochas ígneas que tem no nosso estado. Então, a gente teve várias, como se nós tivéssemos várias câmaras magmáticas que foram instaladas aqui dentro de uma cordilheira há milhões de anos atrás, né? É como se a gente pode fazer essa analogia. Pensa na Cordilheira dos Andes, né? Lá na raiz da Cordilheira dos Andes, a gente tem vários corpos graníticos, né? Câmaras magmáticas que estão a todo momento formando rocha, né? Então seria mais ou menos isso aqui, né? Como se a gente tivesse uma cordilheira e dentro aqui, né, dessa crosta aqui fosse instalada esses corpos graníticos aqui a partir dessa cristalização desse magma. Por quê? A gente está tendo uma colisão daqui para cá, certo? Aqui vinha a África colidindo com o Brasil, né? E nesse momento a África começa a sofrer subducção, entrar aqui para baixo e gerar todo esse magmatismo aqui, tá bom? É basicamente isso, por isso que a gente tem tantos corpos graníticos, né? E ao mesmo tempo que a gente tem todos esses corpos graníticos aqui, a gente também tem rochas metamórficas, né? Que são essas rochas mais estiradas aqui, né? Rosa, meio lilás, são as rochas metamórficas. E aqui em cima a gente vai ter, né, posteriormente, a deposição sedimentar, né, desse material aqui, que são de depósitos fluviais, depósitos do Rio Doce, né? Aqui é um base de depósito sedimentar de areia, argila minerais, que a gente vai tendo formação mais recentemente no norte do estado. Isso tem a ver, tá, gente, com esses rios, né? Principalmente o Rio Doce, que vai ter bastante influência, o mar também, né? A região de estuário depositando aqui, ok? Tá muito difícil entender isso, tá muito confuso as informações, mas é uma mistura, tá? O que eu preciso que vocês entendam que as rochas, elas não se formam separadamente. Não sei se vocês tinham essa ideia, mas elas estão sendo formadas junto, né? O mesmo processo ígneo que está formando esses corpos aqui em vermelho está relacionado à formação dessas rochas metamórficas aqui, dessas cores mais alongadas. Vocês conseguem ver isso aqui que eu estou falando? Ficou muito difícil? Assim, pelo menos a ideia, o conceito, a gente tem que começar a pegar para ir organizando essas ideias aí sobre essas rochas. Eu preciso que vocês me falem para eu entender, assim, o que está difícil, o que não foi entendido, tá? Eu preciso de um feedback. Aqui, olha, fica bem interessante a gente ver que o mapa tá mais reduzido, né? Esses corpos graníticos que eu tô falando para vocês, em vermelho, né? São grandes massas de rochas ígneas, né? Que foram formadas em meio a esse ambiente que eu tenho também rochas metamórficas, né? Isso tudo está relacionado ao processo tectônico que atuou aqui, né, na nossa região. Quando a gente pega esse processo de colisão que aconteceu entre o Brasil e a África, vocês têm que entender que foi uma força muito abrupta, né?
Imagina você chocando dois carros de frente, né? Então, o metamorfismo foi muito forte, o processo metamórfico de deformação que alterou essas rochas. Por isso que a gente tem muitas rochas metamórficas, a gente tem muitos gneiss na nossa região também, porque está relacionado a um processo metamórfico. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem metamorfismo, a gente teve também produção de rochas ígneas, porque teve magmatismo associado também. Quando eu aumento a pressão nessa colisão, eu também estou aumentando a temperatura. E se aumenta a temperatura, eu posso ter fusão de rocha. E com isso, posteriormente, gerar rochas ígneas. Por isso que a gente tem esses dois tipos de rocha aí misturados, né, dentro desse ambiente aqui do Espírito Santo. Eu vou dar um zoom aqui, só para vocês verem onde a gente está. Deixa eu chegar mais perto, porque a vista tá meio ruim. Ó, por exemplo, aqui a gente tem Jerônimo, aqui a gente tem Cachoeiro, ó. Essa região aqui já é Cachoeiro. Aqui, aquele trevo lá que vai para Castelo. Esse Plutão aqui, grandão, é lá em Celina, na região de Celina, perto de Alegre. Esse aqui é lá de Mimoso, um grande corpo. A gente tem muita exploração de rocha ornamental aqui em Celina. Celina não, é Santa Angélica, desculpa. Exploração de preto, né? Esse verdinho aqui é um gabbro, é uma rocha escura, tipo. Deixa eu pegar aqui. Tipo essa daqui, né? Uma rocha escura, uma rocha rica em alumínio silicato, magnésio, ela dá essa coloração mais escura. Biotita, anfibólio, proxênio, ela vai ficando dessa cor. Então, aqui a gente tem bastante rocha ornamental. Basicamente, essas massas, esses corpos em vermelho, eles são explorados para fins ornamentais. Aqui a gente tem a lente, ó, de mármore lá de Itaoca. Então, não sei se vocês conseguem visualizar isso, né? Que, por exemplo, lá em Itaoca a gente tem mármore, que é rocha metamórfica. O comportamento da rocha metamórfica no mapa é diferente, ó. Normalmente, quando é rocha ígnea, é mais redondinho. Já quando é metamórfica, é mais estirada, né? Por exemplo, os mármores lá de Itaoca são estirados, tá vendo? É tipo um bumerangue aqui, ó. Então, é um comportamento diferente. Nessa região aqui, ó, da estrada que vai para Castelo, né? Ali em Duas Barras, a gente tem granito, desculpa, gnáceas, né? Que é toda essa faixa aqui que também são rochas metamórficas. Então, o comportamento é diferente desses corpos arredondados, né? Que a gente chama de graníticos, ígneos, né? Aqui a gente está trabalhando com rochas metamórficas. Beleza, pessoal? Estão entendendo? Não estão? Hudson, tá entendendo? Daiane, Caio, William. Mas assim, o que está difícil de entender? O mapa ou a parte da rocha? Porque o mapa é difícil mesmo, mas eu preciso que vocês comecem a olhar o mapa para a gente começar a entender. Só aproveitando essa pegada aí do mapa, né? Para a gente explorar mais algumas coisas. Vocês não me responderam. Vocês já viram um mapa geológico ou isso aqui está parecendo uma obra de arte abstrata? Tipo um quadro cheio de rabisco e de pintura, de cor. O melhor amigo de um geólogo, de um engenheiro de minas e de um técnico de mineração tem que ser o mapa geológico, porque digamos assim, é o ponto principal para você ir fazer um trabalho de campo, né? Vamos supor, a Stephanie, ela foi contratada para ser técnica de mineração da Vale, lá na região de Ouro Preto.
se a Stephanie não saber ler um mapa geológico, a Stephanie não vai ficar nem uma semana trabalhando de técnico de mineração nessa empresa. Porque o mapa geológico, ele é um mapa, né, de localização também, mas é um mapa que te fala o que tem de rocha ali, o que tem de minério, né, como que está o comportamento daquela região, né, entendendo o que tem de rocha, a gente vai entender também o que tem de solo, e isso também tem uma correlação importante. Então, a gente precisa entender o mapa geológico para saber para onde que a gente vai, digamos assim. Em uma mineração, por exemplo, de minério de ferro, se você não se baseia no mapa geológico, você não vai saber para onde o seu minério está indo, por exemplo, e para onde que a sua frente de lavra precisa avançar. Então, é por isso que é muito importante a gente saber ler mapa, tá? Em geral, mapa de localização, mapa de uma mina subterrânea, um mapa geológico, né, que eu estou falando para vocês agora. Então, é muito importante. Então, a gente precisa perder um tempo dentro dessa interpretação de mapa para vocês entenderem, né, essas questões para saberem melhor o que eu estou falando. Assim, entendendo agora que vocês não viram, ou de alguma forma não viu, ou que está complicado, a gente vai trabalhar um pouco mais com esse mapa, beleza? Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo e vou colocar lá no Ava também, que eu vou pedir para vocês fazerem até uma atividade assim boba, né? Mas só para vocês conseguirem abrir o mapa, começar a observar algumas coisas. Então, mapa geológico, muito importante, precisa saber, né? Um técnico em mineração tem que saber ler um mapa geológico. Então, vou até mudar um pouco o direcionamento da aula de hoje, porque a gente precisa entender esse mapa aqui, tá? Eu vou voltar aqui, ó, tô tirando o zoom, tá? Só para vocês entenderem. Vocês lembram lá de topografia, que... Não sei se vocês fizeram com o Roberto Lindenberg agora, né? Lá em topografia, vocês começaram a aprender a ver escala de mapa, né? 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, 1 para 20 mil, 1 para 10 mil, e chegava a ser a seguinte conclusão: quanto maior a escala do mapa, por exemplo, 1 para 1 milhão, é um mapa que vai pegar uma grande área, né? Por exemplo, o mapa do Brasil, né, a gente divide ele em uma folha, por exemplo, 1 para 1 milhão, a gente consegue botar o mapa todo lá. Só que o detalhe que eu vou ver desse mapa, né, detalhe assim, é como se o zoom fosse muito pequeno, né? Eu consigo ver o Brasil todo, mas não consigo ver detalhadamente o que tem, por exemplo, aqui no Espírito Santo. Agora, quando eu trabalho com um mapa em uma escala menor, né? Por exemplo, esse mapa aqui, a escala dele é 1 para 400 mil. Então, eu consigo ver um detalhe maior do que um mapa para 1 milhão. Não sei se vocês estão conseguindo lembrar dessa escala. Então, quanto maior a escala, menor o detalhe da área que eu quero ver, e quanto menor a escala, maior o detalhe da área que eu quero ver. Então, se eu comparo esse mapa com um mapa de 1 para 1 milhão, esse vai ter mais detalhe. E aí eu vou conseguir enxergar melhor o que tem dentro desse meu mapa, tá bom? Então, ó, aí, né, em um mapa, sempre vai vir falando, né, o que é o mapa, né, nesse caso aqui é o mapa geológico do estado do Espírito Santo, tá? A projeção que é usada, transversa de Mercator, não sei se vocês lembram disso também, tem vários tipos, não vou entrar nisso, tá? Nem eu lembro direito, né, isso daqui pra gente agora não é importante. Tem a ver, a projeção tem a ver como que o que a gente quer realçar melhor, né? Tem a projeção cônica, tem as retangulares, enfim. Então, a gente vai ele vai vir especificando aqui a escala do mapa, tá? E outras informações, né? O meridiano, né? A gente está usando, no caso, o TM, né? Metros, a gente não vai trabalhar com minutos, segundos, tá? O ano que foi feito, enfim, tem várias informações aqui. Quem que fez o mapa, no caso que foi o Serviço Geológico, junto com o Ministério da Economia, tarará, tererê, vai ter essas informações aqui.
Além disso, ó, tem as coordenadas em UTM, tá vendo? As coordenadas, Latilong também, tem Latilong também, tem coordenada UTM. Norte, né? Norte e leste, né? Não sei se vocês lembram das coordenadas aí, mas a gente tem duas, a gente pega o parzinho, né? Norte e a leste para a gente conseguir plotar um ponto, por exemplo. Se eu quiser saber qual é a coordenada daqui, né? Norte vai ser 320.000. Norte. E aqui, leste vai ser essa coordenada aqui, né? Então, esse pontinho aqui seria a minha coordenada. Vocês fizeram topografia com quem, gente? Me lembra aí. Foi com o Lindenberg ou foi com o Roberto? Roberto. Roberto. Vocês chegaram a usar o GPS? Sim ou não? Não. Que eu me lembro, não. Tá. Ó, quando a gente for fazer em pesquisa mineral com o Daniel, quando a gente, se Deus quiser, conseguir voltar para o presencial, a gente tem que fazer um trabalho de campo, né? E até na minha disciplina. Então, a gente vai pegar o GPS para fazer essas plotagens de ponto para vocês verem como é que funciona na prática, tá bom? Não é difícil, não. Basicamente, a gente vai ligar o GPS, ele vai dar um valor lá de UTM, da coordenada, e a gente coloca no mapa. Né? Hoje em dia é bem tranquilo. Até no celular a gente consegue fazer, mas a qualidade do sinal do GPS que a gente tem, né, no aparelho mesmo, GPS, é melhor do que o do celular. Então, a gente consegue uma resolução melhor que dá um erro menor, né? Esse erro tem a ver com a posição, né? Para não cair num lugar que, na verdade, não é onde a gente quer, para amarrar melhor o ponto no lugar. Então, é um outro elemento do mapa, né? As coordenadas. Além disso, vem toda essa questão geográfica, né? Por exemplo, ó, aqui embaixo o Rio de Janeiro, está apontando aqui, Minas Gerais vem para cá. Por que está branco? Porque o mapa é do Espírito Santo, então não está mostrando a geologia de Minas, por exemplo. Está só no recorte aqui da forma do Espírito Santo, ok? Por isso que não está aparecendo o resto. É engraçado, ó, toda vez que a gente vê umas linhas meio retas assim, né? Tem a ver com rio que corta, normalmente por isso. Ou, por exemplo, aqui é lá na região lá do Pico da Bandeira, né? Então, a metade do Pico da Bandeira, né, do corpo lá de rocha, é capixaba e a outra metade que vem para cá, ó, é mineira. Então, não tá o resto do desenho. Mas, enfim. Então, tem a questão geográfica, eu consigo ver o nome de alguns lugares, né, como eu estava falando. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Ó, se a gente vem daqui, ó, aqui, por aqui é Dores do Rio Preto, aí vem aqui, Dores do Rio Preto, aí vem caindo Divino São Lourenço, daqui eu já caio em Alegre, Iguaçuí, para cá eu já venho para Cachoeiro, Jerônimo, Cachoeiro aqui para baixo é Muqui. Então, quais são os elementos que eu estou vendo aqui além disso? Eu consigo ver algumas estradas, né, que são essas em laranja, estão me indicando, ó, S482, S387, alguns nomes de lugares e cidades, né, lugarejos. Além disso, em azulzinho aqui a gente consegue ver alguns córregos, rios, tá bem? Mais o quê? Tem uma outra coisa aqui no mapa também, não sei se vocês observaram, que são esses nomes, um monte de sigla e de número, vocês estão vendo? Isso aqui está indicando o nome que foi dado para a rocha, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Espera que o computador deu uma agarrada aqui. Então, é um outro elemento que tem no mapa. Outra coisa no mapa, umas linhas pretas. Vocês estão vendo linha preta? Essas linhas pretas, elas estão indicando
indicando fraturas e falhas geológicas, que são, digamos assim, quebras, né, na crosta, na superfície, na rocha, tudo bem? Então, a gente tem muitas fraturas nesse ambiente aqui do Espírito Santo, porque está relacionado a um ambiente de metamorfismo, que sofreu deformação. Então, a gente tem essas marcas, né, como se fossem marcas aí registradas nas rochas, de quebra, de falhas, né, lembrando só de falha para fratura. Quando eu tenho a fratura, é só uma quebra na rocha. Quando eu tenho a falha, eu tive uma movimento. Aqui, daqui para eu tive uma movimentação, ó. Essa parte subiu e essa parte desceu. Não sei se vocês conseguem setinha. Setinha, ó. Aqui subiu e aqui desceu, né? Eu tive um movimento aqui, né? De subida e aqui de descida desse terreno. Então, aqui teve movimentação, né? Isso aqui é uma falha, tá? Uma falha geológica. Aqui também é uma falha geológica, aqui é outra falha geológica, mas não necessariamente todas as fraturas são falhas, né? Eu posso não ter essa movimentação dos terrenos, né? Das rochas, a ponto de ser falha e ser só fratura, sem movimentação, tá? Vocês lembram disso? Fratura e falha? Outra coisa, os nomes, né, que eu falei, por exemplo, esse rosa aqui tá NP3 gama 1LES, né? O que isso significa? Isso aqui é uma, digamos assim, uma nomenclatura que foi dada para essa rocha para identificar ela. Eu não falei antes, mas cada cor aqui é uma rocha diferente. Por exemplo, essa rocha aqui é uma coisa, essa outra rocha é outra coisa. Essa rocha aqui é a mesma coisa que essa rocha aqui. Esse rosa aqui é igual a esse. Então, são rochas iguais. Então, essa que é a lógica do mapa geológico. Cada cor é uma rocha. E se tiver cores iguais, são rochas que a mesma rocha que foram encontradas em lugares diferentes. Por exemplo, ó, esse verde aqui, ó, em vários lugares aqui dessa parte. Então, essa rocha aqui se repete em vários lugares. Esse azul aqui é a mesma coisa, ó, na região ali de Etiviváqua, Córrego dos Monos, que eu tenho todas essas rochas aqui, ó, basicamente a mesma coisa, tá? Já para cá, ó, quando eu vou lá para essa região aqui de Alegre, já é uma outra rocha, tá? Então, são variações de geologia, né, de tipo de rocha que vai tendo, por isso que o mapa geológico fica todo pintado de cor diferente, né? Porque não são coisas iguais, não necessariamente o que eu tenho aqui eu vou ter em outro lugar. Uma coisa interessante, ó, essa lente de mármore aqui, esse mármore que eu tenho lá em Itaoca, que eu tinha falado com vocês, vocês estão vendo em algum outro lugar que for aqui, né? Essa parte aqui, ó. Vou subir lá para cima agora. O mapa. Não tem, só tem lá em Itaoca. Por isso que, né, Itaoca é um polo de rochas sedimentares, né? Rochas mármores, né? Carbonatos que não tem em outro lugar, só tem aqui embaixo, lá em Itaoca. Né, uma condição bem específica geologicamente pensando para formar esses mármores aqui em Itaoca. Então, só vai ter aqui esses mármores. Então, uma outra condição que a gente vai conversar sobre isso depois. Aqui na região, vamos aqui para Vitória, ó. Aqui é Vitória. Da fruta, um pouquinho mais para cima. Esse mapa é pesado, tá, gente? A qualidade dele é boa, então é um mapa pesadinho, por isso que tá agarrado aí no computador. O computador já tá
cansada do dia. Deixa eu tirar um pouco aqui. Mas deu para pegar essa ideia, pelo menos, da cor do mapa, o que significa? Então, assim, são muitos elementos. Vou listar alguns, né? Vamos lá de novo. Primeiro, as cores do mapas, né? Do mapa. São diferentes, né? Eu tenho vários tipos de cores, porque cada tipo de cor também faz rocha. Então, por isso que ele é colorido. Então, a partir daí, como só o nosso estado, não estou mostrando o resto, não, só o Espírito Santo. Como a gente já tem uma variedade grande de rocha, né? Deve ter o quê? Uns 15 tipos diferentes de cor aí. No mínimo, tá? Muitas variações, ok? Muitas variações. Então, a confusão de cor, né, indica a variação de tipos de rocha. Primeira coisa. Depois, eu tenho muitas linhas, né? Essas linhas aqui, como eu falei para vocês, um monte de linha preta aqui, ó, e linha aqui, ó, linha aqui, são as estruturas geológicas. Então, como aqui, né, nossa região amazônica sofreu muito deformação por causa do processo de colisão, placa Brasil e África, a gente vai ter muita deformação, né? Pensa no carro se chocando. Então, a gente vai gerar essas estruturas de deformação que a gente chama de falhas e falhas, fraturas, pode ter dobras também, tá bem? Então, uma outra questão que a gente observa no mapa. Depois, né, vão vir as letrinhas, né, que é a legenda do mapa, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Então, se eu quero saber qual que é essa rocha rosa, então vou procurar aqui o rosa com o nomezinho dele e vou saber qual é a rocha que eu tenho ali. Por exemplo, vou dar um zoom aqui que eu acho que eu já encontrei. Deixa eu jogar aqui pro lado. Tá pesadinho, o computador tá respirando aqui. Ó, por exemplo. Deixa eu só confirmar se esse aqui. Esse aqui. Ó, por exemplo, NP3, vocês estão vendo aqui, esse rosa, ó. NP3 gama 2SA. Então, vou vir aqui, ó, NP3 gama 2SA. Então, tá dentro aqui dessas rochas aqui. Qual é essa rocha, então? Elas são granitos, né? Vou resumir aqui só para vocês entenderem que tá um pouquinho difícil, né? São granitos de coloração mais clara, digamos assim, um granito meio branco, tá bom? A gente chama de granito. A gente vai ver isso lá quando a gente vai falando de rochas ígneas. Mas é um granito clarinho, né? Granito rico em sílica, rico em quartzo, feldspato. Vocês estão aí? Sim. 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 Tá. É que às vezes eu acho que tô falando sozinha. Beleza.
Vocês acreditam que o mapa agarrou? Oh, Deus. Ó, voltou. Ter paciência, senão... Não é só vocês que ficam irritados com o EAD, não, viu, gente? Ai, Deus. Aqui, ó. Essa rocha aqui, tá? Esse leucogranito. É um granito clarinho, tá bom? Rico em sílica, vai ter muito quartzo. Deixa eu ver se eu pego outra imagem aqui. Esses brancos que a gente vê aí no mercado de rocha ornamental, cianogranitos, tá? Esses granitos mais clarinhos são esse tipo de rocha que eu tô falando. Então, por exemplo, se a gente anda aqui em Cachoeiro, por exemplo, aqui na região, a gente não encontra muito dessa espécie de rocha. É mais para o norte do estado que a gente vai encontrar esses granitos mais claros, né? Se eu olho aqui no meu mapa aqui, eu tenho muita representatividade desse rosa, tá vendo? Então, aqui é um domínio desse tipo de granito. O que isso significa? Significa que o magma que gerou esses granitos, ele é bem diferente, né, dos granitos que a gente tem aqui em Castelo, que a gente vai ter em Mimoso, lá na região de Alegre, né? É um magma mais félsico, mais claro, que gerou essas rochas, né? Diferente do que a gente vê aqui para baixo, aqui nessa região aqui do sul. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Então, por isso que tem essas variações de cores no mapa, para a gente conseguir identificar coisas diferentes. É isso que o mapa quer fazer, ele quer te mostrar, ó, aqui é rosa porque esse granito aqui, ele é branco. Já esse granito aqui de baixo é vermelho porque ele não é branco, ele tem uma outra característica, ele é um granito mais pro verde. Ah, aqui é um granito mais pro preto, tá? Estou chamando tudo de granito inicialmente, tá? Que depois a gente vai aprender a separar essas rochas ígneas, ok? Mas é por isso que tem tantas cores diferentes, né? Ó, já lá o azul, lembra do azul, já é o mármore, né? Que é uma outra rocha. Aqui nessa região eu tenho mais rochas gnáceas, né? Não são granitos mais. Então, por isso que a gente tem essas variações aí das cores no mapa, tá? Então, isso é muito importante vocês terem. Cores diferentes, rochas diferentes. Então, a gama de rocha, a variedade de rochas que eu tenho no nosso estado é bem grande, né? Porque só de olhar para o mapa, a gente já consegue ver que tem muitas cores. Então, é a primeira interpretação que a gente consegue fazer desse mapa, né? Eu tenho cores diferentes, vou ter variações de rocha. Além disso, né, falei das estruturas geológicas, né, das legendas que vão vir acompanhadas aqui no cantinho do mapa, né? Deixa eu tentar achar um nome mais fácil inicialmente. Ó, granitos, né? Granitos pouco foliados, leucogranitos, que é o granito claro que eu falei para vocês. Biotita gneiss, né, que é um gneiss, uma rocha metamórfica rica em biotito, que a gente vai aprender isso aqui, essa nomenclatura ainda. Granada biotita gneiss, é um gneiss que tem biotita, muito biotita e rica em granada, né, que é o mineral granada. Biotita gneiss, um gneiss rico em biotita. Esses nomes a gente vai ver ainda, só para vocês entenderem as variações dos nomes. Então, ó, cada corzinha tem a ver com um tipo de rocha. Além disso, ó, esses tipos de rocha, outra coisa, né? Essa é a legenda do mapa das cores, né? Mas ao mesmo tempo que ela está falando aqui, né, das variações das rochas, ela está indicando uma outra coisa, não sei se vocês conseguiram ver aqui, que é a questão da idade das rochas, o período em que elas se formaram. Então, aqui, ó, aqui em cima, eu tenho as rochas mais novas, né? Que nem são rochas ainda, são depósitos ainda sedimentares sendo formados, né? Por exemplo, depósitos litorâneos recentes, né? Estão sendo formados, depósitos aluviais,
depósitos fluviais, argilosos, então são depósitos sedimentares que ainda estão sendo formados. Daqui a alguns milhares de anos vão ser rocha, né? Mas é o que a gente vê exposto aqui no mapa na superfície. Então, ó, outra coisa, está falando a idade, ó, se formou no Paleógeno, se formou no Cenozoico, se formou lá no Fanerozoico, essas rochas aqui, que são as idades das rochas, né? Se eu começo de baixo para cima, eu vou vindo mais velho para mais novo, né? Então, aqui eu tenho as rochas que se formaram há 2,3 milhões de anos atrás, e aqui 635 milhões de anos, 540 milhões de anos, e vai diminuindo, tá? Então, essas rochas aqui de baixo são as rochas mais antigas, e se eu vou subindo aqui, ó, eu vou tendo as rochas mais novas, né? Isso aqui é uma coluna litoestratigráfica, que tem a ver com o tempo de formação dessas rochas aqui. Pode ser um pouco confuso, mas assim, o que vocês precisam entender é que, além da questão da divisão das cores, né, a gente também está organizando esse mapa aqui de acordo com a idade. Aqui embaixo a gente tem as rochas mais antigas e aqui em cima os depósitos sedimentares mais recentes sendo formados, tá? Não sei se vocês lembram dessa tabela aqui de geológica do tempo, né? Mas em cada período aqui, né, a gente tem a formação de um tipo de rocha, juntamente com os períodos de formação de rocha. Vão vir outras questões que aconteceram no planeta, surgimento de algumas plantas, animais, de vida, enfim, dinossauro, extinção, colisão, enfim, tem vários eventos, não só geológicos, relacionados a essas idades aqui do planeta, tá bem? Então, é uma outra informação que o mapa traz. Mas o que? Além disso, né, essa parte que é a parte da geologia estrutural, os desenhos, né? Aqui são falhas, essas setinhas indicam falhas, essas setinhas juntas indicam dobras, zonas de cisalhamento, tem muitas informações o mapa, né? Aqui tem se tem lagoa, se tem cidade, vila, um aeroporto, se é um curso de água perene que acontece sempre, ou que acontece enfim, estrada movimentada, pavimentada, sem pavimentação, estrada de ferro, são informações que os mapas trazem. É claro, pessoal, que hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso aqui dentro do geoprocessamento. É o geoprocessamento que gera esses mapas, né? Os programas, né? ArcGIS, aquele que vocês estavam usando, que eu esqueci o nome. QGIS, né? Que a gente vai conseguir fazer esses mapas. Mas o quê? Deixa eu jogar para o lado aqui. Isso aqui é geofísica, não vou entrar nisso agora, que senão vai dar muita embolação na cabeça de vocês, tá? Mas é bem interessante, uma coisa que eu gosto muito de falar, mas hoje eu vou segurar essa informação, senão vai dar nó, tá? Geofísica, não sei se vocês já ouviram falar, que é quando a gente usa a física, né? Uma parte da geologia, da mineração, que usa os métodos físicos para fazer mapas, né, para indicar melhor, né, contorno de rocha, bem interessante. E de composição química, mineração, principalmente de metálicos, minerais metálicos, utilizam muito esses mapas, investem muita grana para desenvolver essas ferramentas aí para usar. É bem interessante também. Mas, assim, melhorou um pouco a questão do mapa? Então, assim, pelo menos para um primeiro momento. O mapa, à medida que a gente for olhando ele, estudando, vai ficando mais fácil da gente entender o que são as coisas, né?
Mas se vocês saírem daqui hoje entendendo que cada cor ali representa uma rocha, tô feliz já. Então, já tá bom, né? As outras questões de idade geológica, isso aí não é necessário agora, mas entender que o mapa é um guia para a gente se localizar, né? Se localizar em questão de rocha, né? Saber o que tem de rocha em cada lugar. É como se, por exemplo, igual aqui, eu tô em Muqui, né? Aí, se eu pego um ponto no GPS agora, vejo a minha localização, pego a minha coordenada e coloco lá nesse mapa aqui que eu tenho de geologia, de rocha, eu vou saber qual é o tipo de rocha que eu tenho aqui nessa região, certo? Quem trabalha com pesquisa mineral, que quer descobrir jazidas, né, vamos falar de rocha ornamental, precisa saber ver o mapa para encontrar essas rochas, né? Por exemplo, essas empresas que trabalham, né? Essas empresas maiores, tipo Magdone da Vida, Magban, Grupo Magban, enfim, eles têm todos esses estudos aí, né? Equipes que fazem essa triagem aí para descobrir novas jazidas. Então, a pessoa tem que saber ler o mapa geológico e encontrar um determinado material, né? É a partir desse pensamento que está a importância de um mapa geológico, né? Beleza? Beleza. Pessoal, deixa eu só ver quem está aqui para eu dar uma notada aqui. Caio tá aí. Carlos. Tayane. Fabiano. Luciano. Wilson. Stefan. Tiago. Beleza. Então, depois eu vou colocar esse mapinha lá no Ava, vou mandar lá no grupo do WhatsApp também, para a gente fazer uma atividade de visualização. Vou perguntar algumas coisas para vocês conseguirem identificar, coisa mais para observação mesmo, tá? Para a gente ir se familiarizando mais com esses mapas aí, que são coisas que a gente precisa, são ferramentas, né, dentro da profissão que são fundamentais para um profissional da área, né? É igual saber reconhecer a rocha, né? Mas também tem que saber ver um mapa geológico aí, né? Principalmente dependendo da área que você vai atuar. Se você for um técnico de campo que vai trabalhar com prospecção mineral, pesquisa mineral, encontrando jazida, fazendo a parte da documentação para requerimento de área, você tem que saber ao máximo mexer com mapa, né? Também saber mexer com programas, criar mapas, enfim, né? Parte da legislação. Então, dependendo da área, são ferramentas muito importantes. E eu saí disso tudo, né? Antes, porque eu estava lá no ciclo das rochas e vim parar no mapa para mostrar para vocês as rochas ígneas, tal, intrusivas, e depois fui entrando em outro assunto, né? Mas foi dessa forma que eu vim parar aqui, né? Saí daqui e fui para o mapa. Então, vamos voltar ao nosso pensamento dentro do ciclo das rochas, né? Que é o que a gente está falando, né? Não deixa de ser o assunto, mas mais especificamente. E aí eu mostrei essa imagem aqui, alguns chegaram depois, porque eu estava falando das diferenças, né?
dos tipos de rochas ígneas, né? Intrusivas e extrusivas. Então, né, só para a gente pegar de novo o gancho para voltar lá para o ciclo. Falei que tem as intrusivas, né? As que são formadas, cristalizadas dentro da crosta, que vão ter esse aspecto com minerais maiores, digamos assim, né? Mais visíveis, né? A gente consegue enxergar os grãos da rocha, né? Os minerais individualmente. Já quando eu pego uma rocha mais fina, né? Eu já não consigo ver muito bem, porque esse ambiente aqui que eu formei essas duas rochas é diferente do ambiente que eu formei essas duas, né? Por isso que vai dar essa diferença. Então, aqui foram rochas em ambientes intrusivos, né? Dentro da crosta, tem uma câmara magmática, o magma que está paradinho lá, está perdendo temperatura e começa a formar cristais. Agora, quando eu tenho um extravasamento rápido de um magma na superfície, né, que é o caso de um vulcão, eu vou ter esse tipo de rocha aqui sendo gerada, né? Uma rocha fina, que os cristais não vão ser bem formados, né? Vão ser amorfos, sem faces, não vão ter tempo de ser cristalizados e vão ter essas características visuais diferentes, né? Se a gente for comparar com uma rocha que foi formada dentro da crosta. Então, é por isso que a gente veio parar ali, né? Só o ciclo das rochas de uma outra perspectiva. Eu estava falando, ainda estou nessa parte que só de rocha ígnea ainda, né? Eu tenho um magma, né? Esse magma, ele começa a sofrer resfriamento e vai formar uma rocha intrusiva, né? Ou plutônica. Agora, se esse magma vem aqui para fora, ele vai formar uma rocha vulcânica, que é essa rocha escurinha aqui, esse pretinho aqui, que é o basalto. Então, dentro desse ambiente ígneo, né, ou magmático, é isso que está acontecendo no ciclo das rochas. Então, o magma resfriou, formou rochas magmáticas. Beleza. Se essa rocha magmática, né, é exposta na superfície novamente, né, o que vai acontecer com ela? Intemperismo e erosão. Ela começa a se deteriorizar, sofrer deteriorização. Difícil falar, né? Essa palavra. Então, a gente começa a modificar, né, a composição dessa rocha, alterando esses minerais por conta do intemperismo, né, da ação do vento, da água, do sol, né? Tudo isso a gente já sabe que altera a rocha. E a gente começa a formar partículas, né? Essa rocha vai se alterando, a composição física dela muda, e aí a gente começa, né, a partir de agentes, a carregar esse material, né? Isso aí nada mais é do que o ciclo do intemperismo, né? Dos sedimentos sendo modificados e carregados, né? Que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso lá quando a gente estiver falando sobre formação de rochas sedimentares. Água, vento, né? Tudo isso todos esses vão ser agentes para carregar esse material que foi, né, um dia rocha e hoje em dia vai ser depositado como sedimento em algum lugar, né? O sedimento que chega hoje lá em Marataízes, na areia da praia lá, que vem pelo rio, né, que o rio vem trazendo, foi um dia uma rocha aqui, né, em algum lugar no continente. Então, por esse processo de intemperismo, erosão, deposição, transporte, a gente consegue movimentar esse ciclo aí desses sedimentos, né? Então, depois disso, a gente começa já um processo de formação de rocha sedimentar, se a gente tiver a diagênese, né, que é o processo que vai fazer que esse sedimento aqui vire rocha, tá? E aí a gente passa a ter rochas sedimentares. Rochas sedimentares, a maioria das pessoas tem esse pensamento que são rochas moles, né? Mole assim, é como se fosse uma rocha podre, mas não é esse pensamento que a gente tem que ter de rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar é uma rocha, tem a sua dureza. É claro que se a gente compara com a dureza de uma rocha metamórfica, ela vai ser diferente. Mas é uma rocha, né? Com as suas especificações, processo de formação bem característico, diferente das outras rochas. Nós temos várias rochas sedimentares
que são usadas para fins ornamentais, tá? Que, assim, o que eu quero dizer é que não tem muito a ver com a dureza, não são rochas friáveis, assim, né? Ser friável, ser mole, menos coesa, não tem a ver com o tipo de rocha que, né? Se é ígnea, metamórfica ou sedimentar, mas sim se sofreu alteração intempérica ou não. Isso aí pode gerar essa, digamos assim, essa mudança no material e fazer com que ele realmente fique friável, né? Fique mais em decomposição. Mas isso não tem a ver com o tipo de rocha. Todos os três tipos de rocha, ígneo, sedimentar e metamórfico, vão ter suas durezas específicas. São rochas sãs, né? Cristalinas. Se passa por processos de intemperismo, aí sim elas vão ficar rochas que estão sofrendo desagregação de material, ficando mais friável, mais molenga, assim. Friável é mais ou menos por esse caminho, tá? Então, esse aqui seria um outro estágio aqui dentro de rochas sedimentares. Ao mesmo tempo que essa rocha ela pode vir depois a ser uma rocha metamórfica, ela pode também voltar aqui, ó, ser soerguida, voltar à superfície e passar novamente por esse processo aqui de exposição, intemperismo, erosão, e continuar esse ciclo aqui infinito, tá? Ou ela vem aqui, né? Pode ser virar rocha metamórfica, ou pode ser fundida novamente. Enfim, tem várias possibilidades aqui para essa rocha sedimentar. Se a gente segue aqui a setinha, né? Virando uma rocha metamórfica por aumento de pressão e temperatura, né? Se aumenta mais um pouco, essa rocha metamórfica pode virar novamente um magma se sofrer fusão, ok? E aí a gente volta ao nosso ponto inicial. Mas entendamos também que uma mesma rocha magmática pode, novamente, ter aumento de pressão e temperatura na posição que ela está na crosta, né, tectônica de placas atuando, e virar uma rocha metamórfica, por exemplo. Pequeno negócio. Acho que dá para ver. Aqui. Tá? Então, pode acontecer isso aqui também. Ou essa rocha aqui ser exposta, como eu já tinha falado, né? Para depois virar uma rocha sedimentar. Então, tem todas essas possibilidades dentro do ciclo. Por que é um ciclo? Porque é fechado, os processos estão todos relacionados, né? Foi o que eu falei. Nós não podemos pensar em uma rocha, apenas um tipo de rocha sendo formado separadamente, enquanto o outro se forma bem distante. Não. Tudo está relacionado, né? Os processos tectônicos, geológicos, estão relacionados dentro de um ambiente. Não só geológicos, né? Se a gente pensa, os processos biológicos também estão todos relacionados junto com os processos geológicos que estão acontecendo em todo momento, né? O sistema Terra, ele é fechado, então tudo acontece ao mesmo tempo. A gente não pode querer pegar a geologia, né, essa parte de ciclo das rochas e pensar em gavetas, né? Cada coisa acontecendo em um momento. Não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo disso é quando a gente olha um mapa geológico e a gente vê aquela bagunça lá de rocha naquele mapa, e ali a gente tem que entender que está tudo relacionado, né? As rochas, elas estão sobrepostas, está uma perto da outra, então quer dizer que é um processo que influenciou a formação de uma, pode influenciar no processo da formação de outra, então são coisas que estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Beleza? Pessoal? Então, assim, o que a gente tem que pegar de ideia dessa aula de hoje, né? Primeira coisa, né? A gente começou
a falar sobre o ciclo das rochas, entender que todo o processo de formação de um determinado tipo de rocha, né, seja ígneo, sedimento metamórfico, esses processos estão relacionados dentro de um mesmo processo. Por exemplo, o que eu quero dizer, se hoje, né, se é sendo hoje, nesse exato momento, um processo de colisão lá na placa que vem lá do Pacífico, e a nossa placa sul-americana, esse processo aí de colisão vai iniciar em todas as formações de rocha daquela região, né? Tanto sedimentar, quanto metamórfico, quanto ígneo que está acontecendo. Então, é um mesmo processo, né? É um mesmo evento geológico que está fazendo com que essas rochas se formem, né? É importante a gente saber, porque entendendo, né, como que isso está se formando, a gente vai entender melhor a rocha, vai entender melhor o tipo de jazimento, como que a gente vai explorar essa rocha, as variações que vão ter, né? Então, é como se um segmento puxasse o outro. Se eu entendo o processo de formação, eu vou entender melhor a rocha, que vou entender melhor a jazida, como que eu vou explorar essa rocha, como eu vou retirar esse material, como eu vou beneficiar, como eu vou vender, enfim. Tem todo um caminho aí, né, de setinhas que vão sendo seguidas dentro do caminho produtivo de exploração mineral, né? Não só pensando em rocha ornamental, né? Mas pensando no minério individualmente, todo esse caminho aí tem que ser seguido, né? Então, essa é a ideia, entender que os processos estão relacionados, o ciclo da rocha fechado, porque tudo acontece ao mesmo tempo, começar a entender aquele mapa que eu mostrei, né? O porquê daquelas variações de cores, que tem a ver também com o nosso ciclo das rochas, com um processo único que está formando, um processo geológico único, que está formando aquela variação de rochas aqui do nosso estado, mas que não acontece só no nosso estado. Se a gente vai para Minas, né, nas próximas aulas, depois que a gente começar a entender melhor o mapa do Espírito Santo, eu vou trazer outros mapas. Vocês vão ver que o de Minas Gerais é mais bagunçado ainda, vai ter mais variações ainda de minérios, né, que aqui no Espírito Santo a gente não tem minérios, assim, em grande quantidade, vamos dizer assim, metálicos, né, grandes jazidas, e já para lá a gente tem muitas variações. Então, é uma junção de processos que vão acontecendo, que vão dando a cara ao que o nosso país é, né? Então, assim, são muitos eventos, né? Muitas rochas, então a gente precisa aos poucos ir entendendo esses mapas para entender melhor, dar esse fechamento melhor às petrografias, né? Aos tipos de rocha. Mas acho que o encaminhamento da aula é esse. Não vou me estender muito mais, pessoal, senão vai ficar muito grande. E se quiser ver depois de novo, né, vai ficar meio extenso. E também, como eu vou passar conteúdo teórico, né, para vocês. Também um exercício, eu não vou me estender muito nessa parte, não. Acho que a gente conseguiu dar uma esclarecida em algumas coisas, o ciclo das rochas, que é muito importante, que vocês entenderam a importância do mapa. E se vocês ficarem com... Eu vou parar de gravar. Mas se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Se não quiser perguntar alguma questão, empoderamento, que quer... Não? Tá cortando um pouco, tá isso. A internet é uma das melhores. Melhorou? Parar de apresentar aqui, porque aí... Tá tudo melhor agora. Então, é isso.
Coloquei a atividade lá de minerais, só para relembrar aí, que eu tinha até falado na aula como que era, né? Não sei se conseguiram ver. Basicamente, eu escolhi são 10 minerais, né? Que vocês vão falar das características que eu listei lá, para a gente conseguir identificá-los, né? Como se fosse uma atividade de revisão aí, tá? Tem um slide lá também que eu coloquei para quem perdeu, tem a aula também. E mais para base mesmo, para a gente vir para rochas, né? E agora eu vou colocar esse mapa lá depois, vou postar a aula, postar alguma conteúdo teórico de apresentação ou uma imagem descrita do ciclo das rochas para vocês darem uma olhada também. E acho que por hoje é isso, né? Não sei, acho que ninguém tem dúvida por enquanto e a gente vai seguindo assim, toda quinta-feira, quarta-feira a aula, né? Acho que fica melhor para não ficar muito conteúdo teórico também para vocês ficarem tendo que ficar lendo, né? Acho que fica mais fácil. Ok? Então tá bom, gente. Ok, Eu boa vou noite. encerrar aqui. E aí, qualquer coisa, vocês falem comigo lá no grupo, beleza? Boa noite para todo mundo.